Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos ver aqui um corte do programa Jogo Aberto. Flamengo classificado para a grande final da Taça Libertadores. Que jogo, que time, um time que realmente vestiu aí o manto rubro-negro e honrou com garra, com força, com coragem. Flamengo ontem foi contra tudo e contra todos. Estamos lá, 29 de novembro, Flamengo e LDU ou Palmeiras, seja lá quem vier. Flamengo já está lá. Vamos ver aqui um corte do programa Jogo Aberto. Vou acompanhar aqui junto com vocês o que eles comentaram sobre esse jogo de ontem. A torcida fez a maior festa. Obrigado aí a torcida do Racing lá no El Cilindro por ter feito realmente uma grande festa para o futebol, né? Mas no final foi para o nosso Mengão, quem comemorou mais. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito aqui. Curta, compartilha. Aí na lateral aí, ó, tem um QR Code que se você puder, quiser nos apoiar no canal, só apontar aí a câmera do seu celular ou o aplicativo que lê um QR Code para nos ajudar. Se não puder e não quiser, não tem problema, só em você estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando, já nos ajuda bastante. Deixa aí seu like, que faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e assim ele distribui para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Vamos ver aqui o que o Jogo Aberto falou e comentou sobre esse jogo de ontem, e Flamengo muito merecidamente está na final da Libertadores 2025. Nem precisou vencer o jogo na Argentina. 0-0 com a expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo. Garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho e agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira Flamengo. Se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui passa por tudo, passa por cima de tudo. A verdade é que a noite foi tensa e a pressão argentina começou na festa antes mesmo da bola rolar. Apesar de proibidos pela Conmebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo. Mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses. Outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo que eu consegui fazer, mas também eu não posso deixar de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez. E com as mãos, assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa, já nos acréscimos. Fim de jogo, Racing 0, Flamengo também 0.
Na verdade, obviamente, o meu trabalho é dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a quarta final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo e o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. A preparação, você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo. E isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, 2 equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. Porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não dá espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os 2 zagueiros, eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando. E quando teve a expulsão, ficou mais fácil. Porque aí fizeram 2 linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os 2 zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse.
Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem uma, duas, três, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, eu pego duas aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem temer. É isso aí, quero abrir só um parênteses aqui com relação a esse comentário aí de Ronaldo. Realmente, a parte defensiva do Flamengo, ele também faz parte de um mérito do time como um todo. Então, assim, a gente vê muito essa parte ofensiva do Flamengo, de que realmente se ganha jogos ali fazendo gols, obviamente, mas também se ganha jogos dessa forma também. Então o Flamengo realmente ontem não precisava fazer gols. O Flamengo ontem precisava não tomar gols. E isso aí faz essa questão dessa parte defensiva. Eu admiro muito também essa questão do Filipe Luís saber fazer isso como poucos. Até porque é o seguinte, um detalhe, Filipe Luís, ele foi aí, grande parte da sua carreira, lateral esquerdo, que faz parte da zona defensiva. E ele fez ontem o que ele fez, por exemplo, contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, que ele foi campeão, né? Quando ele estreou ali pelo Flamengo, ali, que o Flamengo teve um jogador expulso e ele teve que recuar o time, e soube fazer isso ontem também, na injusta expulsão do Plata. Injusta demais. Então, essa questão do mérito defensivo vai muito aí na conta realmente de Filipe Luís. Eu particularmente gosto muito de gostar, né? Critico muito Filipe Luís por essa questão do Pedro, de ter deixado o Pedro há muito tempo. Pode ter lá suas desavenças, seus motivos, mas critico muito ele por ter deixado o Pedro muito tempo ali sem minutagem, que realmente fez falta. A questão de algumas mudanças durante o jogo demora bastante a mudar, algum tipo de escalação que realmente eu não gosto, mas essa parte defensiva ele entende como poucos. E tem ao seu lado, realmente, de fato, outro especialista na defesa, que é o Rodrigo Caio, que foi campeão com a gente da Libertadores. Então, de fato, o Flamengo ontem jogou um futebol espetacular, jogou assim um futebol que realmente vestiu o manto rubro-negro. Vou usar aqui a dizer que se o Flamengo não tivesse com um a menos, o Flamengo tinha ganhado esse jogo, como eu acharia desde o início que o Flamengo iria sair vitorioso. Mas realmente aquela expulsão mudou muito a questão do jogo do Flamengo. É tanto que o juiz estava louco para corrigir a besteira que ele fez. É tanto que se atrapalhou ali naquela falta, que realmente não foi para expulsão, mas ele estava doido para expulsar algum do Racing para corrigir a besteira que fez. Mas, fechando parênteses, realmente a defesa do Flamengo vem sendo assim um grande destaque, principalmente o goleiro Rossi. Vamos continuar aqui acompanhando o jogo aberto. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo o gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, estar na final.
E era um jogo de superação, Renato. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido, até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando, o Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante, o time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Vale. Ahí, sobre todo, mira. Estoy yo. Vale, perdona. Limpio. Vale. Déjale falta. Nada. Vale. Deja seguir un poquito que después se toma. Adelante, después de que cae. Estoy viendo. Vivo. Todo chequeado. Lateral. Cuidado. Ojo. Mira este gol, ¿cómo, compadre? Para, dice. ¿A quién? Hay un combo fuera de la cámara. Fuera de cámara. Vale. Está todo fuera de la cámara. Acá mira, cuando cayó mírame Felipe. Expulsó el 50 de Flamengo. Ya, necesitamos capaz que la Beauty. Está muy lejos esto. No. Hay que buscar acá con alguna que nos enfoque cuando cae. Para mí, conducta violenta, Juan Lara. Acá, dale adelante. Sí, es el que está caído, el que... Cuando se para, dale adelante. Vamos a buscarlo primero. Acá esto ya lo vi, le pasó a llevar con la mano, no es nada. Y es cuando se para Plata. Exacto. Tenemos que darle adelante. Todavía no se para. Lo fue a buscar Rojo, lo toma el... Ya, dale. Lo levanta Rojo y le tira un manotazo. Háblale tú, Edson. Nacho, aquí mira con esta. Piero. Pero espera. Ahí está, solo esa cámara tenemos. Ahí llega. Piero, te escucho. Dame, Lara. Nacho. Dime, Piero, ¿qué quiere decirme? No, dime tú, no te escucho. Me estás hablando. Perfecto. Es la que mostró el programa. Vale. Mira, Lara, el jugador de Racing intenta levantar de la camiseta al jugador de Flamengo. Y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales. El Claudio dice golpe. ¿Y por qué no le doy un cuadrito más para cuando él cae también? Para que se vea. Sí, ahí. Para que sea con que cae. Ya, que no se meta. Ya. Conducta violenta. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe. Los genitales, que es lo que dice. Por favor, Piero. No tenés que buscar nada. Piero. Tenemos solo una cámara lejana donde muestra que Marco Rojo toma al jugador de la camiseta para levantarlo y él reacciona con un golpe. Perfecto. Digamos assim que ele acertou as partes íntimas do adversário. É o que eles concluíram pela comunicação dos dois. Vamos abrir um parênteses aqui para comentar sobre esse lance. Por que eu achei injusto? Esses tipos de lance acontecem a todo momento em um jogo de futebol, né? O cara comete uma falta no outro, muitas vezes o cara quer levantar o outro para o jogo correr rápido, o cara dá um tapa, enfim. E aí o que acontece? O árbitro viu como uma agressão e expulsou o Plata. E Plata que teve um caso aí contra o Estudiantes, né, que foi uma expulsão injusta também, mas a Conmebol retirou esse vermelho. Nesse caso aí, eu acredito que Plata está fora da final, até porque de fato ele agrediu, digamos assim,
mas eu achei que realmente o juiz exagerou e, como eu já comentei, é tanto que depois ele ficou buscando algo para que os jogadores, algum jogador do Racing fizesse para ser expulso, como ele expulsou o jogador do Racing uma bola alçada na área, que o jogador do Racing cabeceou junto com o Léo Ortiz, bateu a cabeça, ele expulsou, depois voltou atrás, mas enfim, na minha opinião, um vermelho exagerado, podia ter dado ali um amarelo, mas é isso. Os caras fizeram de tudo para que o Flamengo não chegasse na final, e não foi só nesse jogo, mas estamos lá, estamos na final. Realmente as imagens não são boas, hein? Elas são cortadas, mas eles chegaram a essa conclusão, teve a chance de uma revisão e acabou que o Plata foi expulso. Edu? Não, ai, Plata. Exigência, rigor ou bem expulso? Qual é a sua opinião? Não, foi muito rigoroso para mim, Renata. Eu não expulsaria, não daria vermelho para o jogador do Flamengo, até porque ele foi também provocado, né, para levantar. Então, acho que ele não tinha força realmente para atingir o jogador do Racing. Então, para mim, muito rigoroso o vermelho. Ronaldão. Rigoroso também, eu achei. Muito, porque ele acaba tomando um chute na cabeça ali, enquanto passa pegando ele. E depois ele o cara tenta puxar ele do chão, levantar o cara à força. E agora o tapa que ele deu não era pra tudo hein? Isso, né? Como ele é chato, como ele vai pra cima, fala, gruda nos adversários. É um adversário chato que não tem bom sentido nesse caso, né? Fica o tempo inteiro ali provocando. Exatamente. Não, é que eu fiquei imaginando aqui o VAR passando a instrução, né? A tocada do balão. Mas assim, não tem uma imagem conclusiva e outra. Ele não tinha um posicionamento para colocar uma força excessiva num possível golpe aí. E se você analisar bem a câmera mesmo, o jogador do Racing, quando derruba ele para chegar nesse momento, ele passa e dá uma esbarrada na cabeça dele, sim, do Plata. Então, assim, eu também não expulsaria, não. Mas correu muito risco o Plata, né? Não precisava, tá fora da final, um jogador importante que é sempre acionado pelo Felipe Luiz e que não vai jogar a grande decisão. Será que vai conseguir anular esse cartão aí, não. o Flamengo? Já anularam um, vai anular dois. Esse eu não acredito. Não tem como, né? Porque é uma expulsão questionável, mas não é injustificável, não é? Agora, o próprio Marco Rojo foi expulso num lance envolvendo o Léo Ortiz, só que com a revisão do árbitro no VAR, ele acabou retirando esse cartão vermelho e depois, na sequência do jogo, ele acabou levando um cartão amarelo, inclusive. Era um que ele já tinha acertado o Sousa na outra partida, que é um jogador importante, capitão, defensor e que não esteve presente nessa partida. E o Rojo foi contratado pela experiência que ele tem para Libertadores e não correspondeu, hein, Edu? E é um cara que é um provocador, né? Ele provoca. Foi ele que acertou o próprio jogador? Foi ele. E como você bem disse, um cara experiente, jogou no Boca, né? Jogou em Copa do Mundo. E ele que tinha que passar tranquilidade para os seus companheiros, orientá-los ali na parte defensiva. E aí ele acaba provocando, fazendo esses lances aí também. Então, é claro que essa expulsão foi revogada depois aí, né? Depois voltou atrás. Então, mas pelo jogador que eu acho que podia render muito mais para o Racing. Bom, e o Flamengo já retornou da Argentina, celebrando a classificação, preocupado com o esporte e o Campeonato Brasileiro. E o Igor Dorileu acompanhou esse desembarque. Igor. Olá, Renata. Horas depois de se garantir na final da Libertadores, ao segurar o empate com o Racing em Avejaneda, mesmo jogando com um a menos por cerca de 40 minutos, a delegação do Flamengo desembarcou aqui no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns torcedores receberam a comissão técnica e os atletas. Um dos jogadores mais festejados foi o goleiro Rossi, o nome do jogo de ontem. Fez pelo menos 3 grandes defesas. Os jogadores não vão ter descanso. A reapresentação está marcada para hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Será o início da preparação para o duelo contra o Sport no próximo sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 6 jogos do Brasileirão até a decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, a capital do Peru. O adversário do Flamengo na final sai hoje do confronto entre Palmeiras e LDU do Equador. Esse confronto tão aguardado, Edu Dracena.
Bom, pessoal, esse aí foi mais um vídeo do canal Mengão em Corte. Espero que tenha gostado. O videozinho ficou um pouquinho longo, mas foi por boa causa, né? Boa razão. Estamos na final da Libertadores. Rossi, para mim, independente de quem faça agora na final o gol do título, que para mim Rossi foi o melhor jogador do Flamengo nessa Libertadores. Não só por ontem, salvou a gente contra o Deportivo Táchira, contra o Estudiantes, jogou muito no Maracanã, defendeu os pênaltis na Argentina, jogou muito no Maracanã agora contra o Racing, ontem também. Realmente Rossi foi espetacular. Jorginho, maestro dentro de campo. Pulgar passou um bom tempo fora, o pessoal achava que ele, né, ia perder aí a sua posição para o grande jogador Saul, mas voltou tranquilo, assumiu ali de volta aquele espaço que é dele. Carrascal é um excelente jogador, Arrascaeta nem se fala. Era isso que a gente queria do Flamengo, um time aguerrido, um time que sabia o que precisava ser feito. Obviamente, houve ali aquele período de desconfiança pelo que o Flamengo vinha demonstrando em alguns jogos, principalmente o jogo de sábado contra o Fortaleza, que foi horrível, foi irreconhecível. Mas ontem o Flamengo mostrou que realmente pode vir LDU, pode vir Palmeiras. O Palmeiras hoje que se vire aí para fazer 3, 4, não interessa, pode fazer 10, mas eu estou confiante que o Tetra é nosso. Eu estou confiante demais. Flamengo jogando desse jeito com esse time e vamos torcer para que o melhor centroavante do Brasil esteja em campo. Vamos trazer a taça para a Gávea. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Em breve teremos mais vídeo aqui do canal sobre o Mengão. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo.